Este problema pede para calcular o campo magnético gerado por este segmento de fio. Considere um segmento retilíneo de fio de comprimento L que conduz uma corrente I de baixo para cima. Use a lei de Biot-Savart para calcular o campo B ao longo de um eixo horizontal que passa exatamente na metade do fio. Então é para calcular o campo B neste ponto. Aqui já está quase tudo desenhado. Apesar de ter aqui seu eixo Y, aparentemente está indicando que a distância daqui até aqui é Y, eu prefiro, para ficar mais parecido com o problema que eu já fiz, chamar essa distância aqui de Rzão. Então daí eu vou usar a mesma anotação que eu usei para resolver o problema do campo elétrico gerado por uma barra também de comprimento L. Aqui a distância desse pedacinho até aqui é x. E o comprimento desse pedacinho, dl aqui, é dx. E já está tudo montado aqui. O que eu preciso fazer é aplicar a lei de Biot-Savart. Essa lei diz para a gente que este campo gerado por esse segmento dl do fio aqui é igual a μ0 dividido por 4π vezes I dl, produto vetorial com R, dividido por R ao cubo. Onde R é esse vetor que vai do dl até o ponto P, onde eu quero calcular o campo. E aí, obviamente, o campo é essa integral de dB feito por todo o fio, ou seja, com x de menos L sobre 2 até L sobre 2. Para calcular esse dB aqui, eu preciso saber quem é o dl e quem é o R. Sabendo isso aqui, eu consigo calcular o campo. Então vamos olhar para a figura e dizer quem que é o dl. Bom, o dl está ao longo aqui do eixo x. Então, dl pode ser escrito como dx na direção I. E o R, esse vetor aqui, sai desse triângulo, que tem um cateto Rzão e um cateto x. Então, ele é menos x na direção I, mais Rzão na direção J. Dessa forma, o módulo de R é só Pitágoras, né? X ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 1/2. E o que aparece aqui na lei de Biot-Savart é o R ao cubo. Então isso aqui é x ao quadrado mais Rzão ao quadrado elevado a 3/2. Agora eu preciso fazer o produto vetorial aqui de dl por R para colocar na lei de Biot-Savart. E é só fazer. Eu sei quanto é o dl e sei quanto é o R. Então isso aqui nos dá dx na direção I, produto vetorial, com menos x na direção I, mais R na direção J. Isso aqui é menos x dx na direção I vetorial I, mais R dx na direção I vetorial J. Um vetor, produto vetorial com ele mesmo, dá sempre zero. Então esse elemento aqui é zero. E este produto vetorial de I com J dá o versor K, que está entrando aqui na tela. Então o nosso dl vetorial R é Rzão dx na direção K. Substituindo o R ao cubo e este produto vetorial na expressão de Biot-Savart, nós obtemos que o dB é igual a μ0 sobre 4π vezes I R dx na direção K dividido por x ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3/2. Então o campo já está completamente ao longo do eixo Z, aqui entrando na tela. O campo vai ser então μ0 e R sobre 4π, constante saindo da integral, e integral de dx sobre x ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3/2. Essa integral de menos L sobre 2 até L sobre 2. Tudo isso na direção K. Essa integral aqui eu já resolvi e tem um vídeo aí que eu vou deixar no card. Nesse vídeo eu mostro que essa integral indefinida é igual a x sobre r ao quadrado raiz de x ao quadrado mais r ao quadrado, mais uma constante c. Aplicando os limites de integração de menos L sobre 2 até L sobre 2, nós temos que o denominador vai ser igual nos dois limites. Então vai ficar L sobre 2 tudo ao quadrado mais r ao quadrado, nos dois casos. Só o numerador no limite superior vai ser L sobre 2 e no limite inferior vai ser menos L sobre 2. Só que é o limite superior menos o limite inferior, então vai dar L sobre 2 menos L sobre 2, ou seja, 2L sobre 2, que é L. Então essa integral toda aqui, já aplicando os limites de integração, é L sobre R ao quadrado dividido por raiz quadrada, aqui eu vou inverter R ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Esse é o resultado dessa integral e o nosso campo fica μ0 i r sobre 4π vezes L sobre R ao quadrado, raiz quadrada de R ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado na direção K.
Dá para simplificar algumas coisas, só isso na verdade, esse r com esse r quadrado. Então o nosso campo fica assim. Essa expressão já é aceitável como resposta para o problema, mas eu quero fazer mais uma manipulação aqui só para aplicar um limite interessante e fazer uma análise. Então é o seguinte, aqui eu vou fazer bem parecido com o que eu fiz no problema do campo elétrico. Vou colocar esse L sobre 2 em evidência aqui nessa raiz quadrada. Então eu vou ficar com a seguinte expressão, B é igual a μ0i vezes L sobre 4πr. Aqui eu vou colocar em evidência o L sobre 2 ao quadrado e vai sobrar, eu vou só inverter a ordem aqui, vai sobrar 1 mais 2r sobre L ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada e tudo isso na direção K. Feito isso, eu posso tirar esse L sobre 2 ao quadrado de dentro dessa raiz. Então isso aqui vai sair um L sobre 2 da raiz e vai ficar assim, B igual a μ0i L sobre 4πr. Aqui, como vai sair L sobre 2, eu vou escrever isso aqui como 2 sobre L, 1 sobre raiz quadrada de 1 mais 2r sobre L ao quadrado. Aqui dá para simplificar este L com esse L e esse 2 com esse 4 sobra um 2. Então minha expressão para o campo fica μ0i sobre 2πr vezes 1 sobre 1 mais 2r sobre L ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Essa sim é a expressão que eu quero guardar como resposta final do problema. O problema já acabou aqui, mas eu vou aproveitar essa expressão para fazer a mesma análise que eu fiz no problema do campo elétrico. Eu quero saber como que esse campo se comporta quando eu estiver muito perto do fio, ou quando o fio for muito mais comprido do que a distância que eu estou do fio. Isso é aquela aproximação de fio infinito, ou seja, eu quero ver o caso em que o L é muito maior do que R, que pode ser interpretado como eu estou muito perto do fio, ou pode ser interpretado como fio infinito. Nessa situação, com L muito maior do que R, esse 2R sobre L ao quadrado vai ser zero. Então isso aqui some, isso aqui dá tudo 1, e a nossa expressão final para o campo nessa aproximação fica μ0i sobre 2πr na direção K. E esse aqui foi exatamente o mesmo resultado que eu obtive aplicando a lei de Ampère no problema do fio infinito. Óbvio que com a lei de Ampère é muito mais fácil, esse jeito aqui é um pouquinho mais chato de fazer, tem que fazer uma integral e tudo mais. Mas nós obtemos o mesmo resultado. É legal ver que dois métodos diferentes dão exatamente o mesmo resultado. Então confere lá o vídeo da lei de Ampère e vê que sai bem mais fácil daquele jeito. Essa aqui era a análise que eu queria mostrar nesse problema. O vídeo vai ficando por aqui. Até um próximo vídeo e um abraço.